Olá, 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 como estamos? Como estão? Uma vez mais, muitas graças de permitir entrar em sua casa. A gente podemos ter essa comunhão. Quero fazer uma pergunta bem simples. Quem governa esse mundo? Donald Trump? La ONU? La surpreendente visión del trono de Deus em Apocalipse. Eu quero revelar quem, hasta o momento, governa esse mundo. Amém? Quem você crê? Quem você realmente crê que governa esse mundo? Quando vemos guerras, violência, enfermidades, corrupção, tanta maldade, e pareciera que Satanás tem todo o controle, correto? Muitas pessoas vivem com medo porque sentem que o inimigo domina a história. Siente isso. Pero a Bíblia revela uma realidade completamente diferente. O apóstolo Juan recebeu uma visão extraordinária do céu. E o primeiro que viu não foi a Satanás, sino o caos de los últimos tempos. Viu um trono. E esse trono estava ocupado. Hoje descobrirás por que esta visão pode transformar sua maneira de enfrentar cada problema de sua vida. Amém? Bem-vindo ao canal Imersos em Cristo, um canal donde profundizamos em las Escrituras para conhecer mais a Jesus Cristo, entender as profecias bíblicas e aprender como viver cada dia guiados por el Espírito Santo. Senhor Jesus, se deseja crescer espiritualmente por meio da palavra de Deus, lhe invito a se inscrever, dar like, suscribir ao canal, ativar a campana, né? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim, juntos, levamos o Evangelho hasta o último da terra. Amém? Vamos a uma reflexão bíblica. Vamos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine, Senhor, que o Senhor nos guarde, que seu Espírito Santo nos dê entendimento e nos guarde, que toda palavra proferida seja bajo sua luz, a luz de sua vontade, de seu Espírito Santo. Amém, amém. Hermano, vou lhe fazer uma afirmação bem simples. Deus sigue sentado no trono. Amém? Ponto final. Depois da morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, Deus permitiu que o apóstolo Juan contemplara o céu. Vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo de 2 a 3. E leamos. E al instante eu estava no Espírito, e aqui trono estabelecido en el cielo, y en el trono sentado, y el aspecto de que estaba sentado era semejante a pedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco-íris semejante en aspecto a la esmeralda. Amém? O trono está ocupado, isso é bem claro. E é aqui trono que está estabelecido no céu. Nessa visão, Juan viu trono que estabelecido no céu, trono onde uno estava sentado. Amém? Esse detalhe parece sencillo, pero contém uma verdade mais poderosa, talvez uma das mais poderosas em toda a Bíblia. Aunque Satanás
querer enganar, actuar, falando que ele é o Senhor desse mundo, todo. Hermanos, há alguém sentado no trono. Senhor Jesus. Satanás é o príncipe desse mundo, é o príncipe desse ciclo. Amém? Pero não é o rei, o governador quem manda. Ele nunca ha ocupado o trono do universo, irmãos. O verdadeiro rei sigue governando. El Yo Soy, el Deus eterno, continua dirigindo a história. Nada sucede sem que Ele lo permita. Nada escapa de seu conhecimento. Nada limita seu poder. Quizás hoje sente que sua vida está um pouco fora de controle. Tá? Problemas familiares, enfermidades, dificuldades econômicas, portas que parecem cerradas. Sin embargo, irmão, Deus lhe recuerda uma verdade. O trono sigue ocupado. Ele continua governando, aun quando nós não compreendemos os caminhos. E isso passa muito, irmãos. Quero deixar bem claro isso. Passa. Não adianta você querer orar hoje e querer hoje ter a resposta. As coisas não são assim. Deus governa mediante sua palavra. A palavra de Deus traz o governo. Amém? Temos que ter super claro disso. Podemos caminhar llenos do Espírito Santo, entende? Pero o governo de Deus se estabelece através de sua palavra. Palavra de Deus tem poder. Desde esse trono, Deus dirige todas as coisas. Não governa por improvisação, governa mediante sua palavra. Apocalipse, livro de Apocalipse, descreve os 7 espíritos de Deus delante do trono. Eles representam a plenitude da operação do Espírito Santo, executando a vontade divina. Quando Deus habla, sua palavra nunca volve vazia. Escute isso, quando Deus habla, sua palavra nunca volve vazia. As promessas do Senhor, uma vez hablada, nunca volve vazia. Você pode orar hoje, pensar que não vai ter a resposta, porque as coisas não são rápidas, pero as coisas sucedem, irmãos. Sucedem porque tem que suceder, porque nunca volve vazia. Ah, de onde está falando isso? Vamos falar. É a Bíblia quem habla, irmão. Vamos ler Hebreus 11:3. Por la fé entendemos haber sido constituído o universo por la palavra de Deus, de modo que lo que se vê foi hecho de lo que não se veía. Lo que não se veía, la palavra de Deus. La palavra de Deus hizo el universo. E aí nós temos outra visão, que é Isaías 55:11, onde nós vemos que a palavra realmente nunca volve vazia. Assim será a minha palavra, que sale de minha boca. Não volverá a mim vazia, sino que hará lo que eu quero, e será prosperada em aquilo para quem la enviei. Entende, irmãos? Entende a palavra do Senhor? Isso, todas as coisas, o que não se veia, o que não se imaginava, foi hecho por la palavra, foi hecho simplesmente por algo que não se veia, que é hablar, né? E essa palavra nunca volve vazia para o Senhor. Ele direciona e essa palavra nunca volve vazia. Isso que você tem que entender. Luciano, pero como vou crer em algo que nunca veio, algo que não sei? Irmãos, é igual sentimento. Tem gente que diz assim, se eu não vejo, eu não lo creio. Tem algumas palavras que vocês conhecem e sabem que existem. Eu vou dizer algumas coisas acá. Amistade.
Ah, mas aí, Luciano, você vê duas pessoas tendo amistade. Pelo sentimento, se explica, alguém viu o sentimento disso? Amor, entende? Fidelidade, paixão, são todas coisas que uno siente, pero não se vê. Comprometimento, obediência, fidelidade. São coisas que uno siente, pero não se vê, pero existem, irmãos. É o mesmo, a palavra de Deus, muito mais que palavras vanas como estas. Palavras de ser humanos. A palavra de Deus é muito mais poderosa, irmãos. E ela nunca volta vazia. Por isso, quando escutamos a palavra e decidimos obedecê-la, prestem muita atenção. Quero poner um i. Não adianta só escutar a palavra. Tem muita gente que escuta, pero não la obedece. Temos que obedecê-la. O Espírito Santo tem liberdade para atuar na vida de quem obedece a palavra. Não basta com conhecer a Bíblia, irmãos. A própria Bíblia diz que Satanás é um crente, pero ele não obedece a palavra. Ele justamente assim vai contra a palavra. Necessitamos obedecê-la, e eu vou pôr mais um i. Praticá-la. Praticá-la. Obedecer e praticar. Não adianta ser aquele crente morto. Ah, eu creio em Jesus, pero não habla para os outros não, que eu sou crente, porque me dá vergonha. Ah, diga na roda de amigos, nadie pode saber que você é crente, porque senão eu não vou ser cool, não vou falar bem, eu não vou cair bem às pessoas. Entende? E tem gente que vive assim, mano. Infelizmente tem gente que vive assim, vive por aparências. Sabe o que Jesus disse ali em Marcos 15? Vamos ler. Isso é importante. E lhes disse: ide por todo o mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Irmão, ide por todo o mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Se você lê a Bíblia, se você sabe os evangelhos, predicar o evangelho é algo que temos que fazer. Temos que levar esse evangelho do reino a todas as nações, a toda criatura. Ah, Luciano, por que está falando isso? Coisa de crente fanático? Não, porque Deus falou. Deus falou. Vamos ler de novo 16:15. Já? E lhes dijo, ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Vamos ler mais 16, agora o versículo 20. E eles saíram. Aqui já é uma nação. E eles saíram, predicaram em todas partes, ajudando-lhes o Senhor e confirmando a palavra. Mira, agora vem uma parte muito interessante. Ajudando-lhes o Senhor e confirmando a palavra com señales que la seguiam. Amém? Amém, irmãos? Por que é importante? Aqui nós vemos que o Senhor deu uma ordem: ide e predicar o evangelho. Os apóstolos saíram e predicaram em todas as portas. E aí o que o Senhor observe, o Senhor foi confirmando a palavra com señales que la seguiam. Primeiro houve obediência. Mire, entendam, isso é muito importante. Entendam como o Senhor opera para que vocês não peleiem com o Senhor. Entenda como são as coisas. É a fé. Pero primeiro você tem que receber a ordem, é conhecer a palavra. Obedecer. Os apóstolos aqui, primeiro obedeceram, depois vieram os milagros. Muitas vezes queremos que Deus haga milagros para depois obedecer. Não funciona assim. Não funciona assim. Se obedece primeiro, pero o Senhor nos ensina exatamente
Que é o contrário, irmão. A Bíblia toda nos ensina. O Senhor está sempre nos ensinando. Quando damos um passo de fé, Ele confirma a sua palavra. Há que obedecer, irmão, conhecer a palavra de Deus e obedecer. Ore em cima disso e o Senhor vai fazer. Porque a palavra do Senhor nunca volve vazia, irmãos. Irmãos, o trono está ocupado. El mundo foi hecho por la palabra. La palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Juan capítulo 1. El Cordeiro tiene todo el poder. Ele morreu e ressuscitou. Foi dado todo o poder e autoridade. Em Apocalipse capítulo 5 aparece o Cordeiro, Jesus Cristo. Senhor Jesus, na Bíblia, o Senhor, temos que entender quem é o Senhor. Senhor Jesus, na Bíblia, Ele mesmo que morreu na cruz por nossos pecados, agora está glorificado e reina para sempre. A Escritura disse que possui 7 olhos e 7 espíritos. O número 7 na Bíblia representa a plenitude. ¿Ya? 7 espíritos enviados por toda a terra. Isto simboliza que Cristo vê absolutamente todo, irmão. Nada escapa a sua mirada. Ele conhece as lágrimas que você derramou em segredo. Ele conhece as lutas que nadie mais entende. Nada entende as lutas, mas você sabe. E o Senhor também sabe. Sabe exatamente onde se encontra cada um de seus filhos e onde Deus envia um servo. Se você foi enviado, tem jovens que estão sendo enviados por todo o mundo. O Senhor sabe. São jovens que saem para predicar o evangelho, missioneiros, incluso eu lhe hablo também. Se algum jovem se acerca por ustedes, hablando, puedo orar por ustedes? ¿Ya? São jovens que estão dedicando a vida, entregando a vida, um período que seja, ao Senhor, a predicação do evangelho em todo o mundo. ¿Ya? Como esses jovens saem? Tenham ajuda, já, de los hermanos, pero principalmente através de literatura. Busque os livros, leia os livros, a palavra escrita, toda palavra escrita, já, serve para edificação, irmãos. Toda palavra que leva, que você invoque o Senhor, que você tome a sua cruz, siga Ele, vai te servir para edificação, irmão. Toda palavra inspirada em la Bíblia, que mostra os versículos, que mostra o que está na Bíblia, vai te servir para edificação. E onde Deus envia um servo, irmão, Cristo já chegou ali primeiro. Queda tranquilo, Cristo já está primeiro ali. Onde um missioneiro anuncia o evangelho, o Espírito Santo já está preparando os corações. Quando você abre a Bíblia em sua casa, o Senhor já está listo para falar, irmão. Quando você ora, Ele já conhece suas petições e a resposta. Nosso Deus nunca chega tarde. Ele sempre está obrando. Quer uma aplicação prática para nossa vida? Vivimos em uma geração llena de distrações, correto? Llena de distrações. São videojuegos, tem várias coisas. As redes sociais, as preocupações, as notícias, as responsabilidades, todo compite por nossa atenção. Amém? O inimigo sabe que se logra alejar-nos da palavra de Deus, debilitará nossa comunhão com o Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre juntos à palavra. Você pode se divertir, nadie está falando que você não se divirta. Pero se você está alimentado com a palavra, com o pão de vida,
você vai estar forte. Pero o inimigo, ele está o tempo todo ao redor, irmão. Por isso Pedro nos adverte: sede sóbrios e velado, porque vosso adversário, o diabo, anda como um leão rugente, buscando a quem devorar. De onde está escrito isso, Luciano? 1 de Pedro 5,8. Vamos ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e velado, porque vosso adversário, o diabo, como leão rugente, anda ao derredor buscando a quem devorar. Senhor Jesus. Isso é, mano. A estratégia do inimigo não sempre consiste em hacer-nos abandonar a fé. Ele precisa que você se enfraqueça, que você se afaste da igreja, que você deixe de reunir, que você não esteja congregando, que você esteja lejos da palavra. Meu, muitas vezes simplesmente tenta manter-nos demasiado ocupados para que deixemos de escutar a voz de Deus. Recorda que já falei em mensagens anteriores? Faraó, quando Moisés falou com ele, deixa mi povo ir para celebrar uma festa a Deus no deserto. Faraó, que representa Satanás, ele falou, quem é esse Deus? Não reconosco e tal. E aumentou a carga de trabalho dos hebreus, para que não tivesse tempo de glorificar a Deus. Isso é Satanás, irmãos. Por isso necessitamos renovar nossa mente cada dia. Não podemos viver solamente de experiências passadas. Ah, mas eu tenho aí 20 anos, 30 anos que eu reúno na igreja. E às vezes está morto por dentro. Deus sigue hablando hoje. A palavra se renova, é um rio que flui, não é água parada. Água parada não tem vida, genera morte ali. É uma água que flui, essa água está oxigenada, está dando vida. Deus está obrando hoje. Sigue transformando nossa vida hoje. Cada dia devemos buscar sua presença com um coração disposto, ler a Bíblia, orar, meditar em sua palavra, permitir que Cristo governe cada área de nossa vida. Quando Ele ocupa em primeiro lugar, deixamos de depender de nossas forças e começamos a experimentar o poder do Espírito Santo. Amém? Irmãos, já não é a primeira vez que comento isso com vocês. Estamos mostrando aqui passagens da Bíblia. É muito importante que vocês tenham essa clareza, porque o vivido cristiano é esse: conhecer a palavra, crer, obedecer. Amém? E aí os milagros vão acontecer. Moisés foi transformado. O Senhor o chamou, o enviou. Ele tampouco não creia, pero obedeceu. Foi, falou e os milagros aconteceram. Amém? Creia nisso, irmão. Creia nisso. Qual é a conclusão que chegamos? Quizás hoje você chegou a esse vídeo sentindo que tudo estava perdido. Talvez hoje você ingressou, recebeu esse vídeo aqui e pensando que tudo estava perdido. Amém? Uma dificuldade muito grande. Pero recuerda essa grande verdade. Deus sigue sentado en el trono. Amém? Deus sigue sentado en el trono. Você pode sentir num deserto, irmão, mas ali o sol chega para todos. No deserto também. Deus chega para todos. Deus chega na hora certa. O sol levanta na hora correta. Já? Sepa disso. Jesus Cristo sigue reinando. O Espírito Santo continua obrando.
e as promessas de Deus jamás han perdido su poder. A pergunta não é se Deus pode actuar, irmão. A pergunta é: estamos dispostos a escutar sua voz e obedecer sua palavra? Isso é o que temos que perguntar. É essa a grande dúvida nossa. Estamos dispostos a escutar a voz de Deus e obedecê-la? Porque você conhece muita gente, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Satanás também crê, irmãos. Quando hacemos isso, o Senhor confirma sua obra com seu poder, irmãos. Senhor Jesus, temos que crer no Senhor e obedecer. Oh, Senhor Jesus, é terrível, não? Pero é uma luta, mano. É uma luta. É difícil. Uno tem que estar sempre atento, todo que habla, já. Por isso que temos que estar sempre velando. Velad, é o que diz ali em 1 Pedro. Velad. Essa é a questão. Sabe por quê, manos? Eu quero compartilhar com vocês. Não vou compartilhar, não está pronto aqui o slide, mas eu quero lhe falar 2 de Coríntios 4, de 4 a 7. Já? Vou ler aqui. Pegue a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Leia a Bíblia, não creia em mim, leia a Bíblia e vê isto. Vou ler aqui. Satanás, quem é o Deus, com D minúsculo, desse mundo, porque ele é o príncipe desse mundo, ha cegado a mente de los que não creem. São incapazes de ver a gloriosa luz de la buena notícia del Evangelho. Não entende esse mensagem acerca de la glória de Cristo, quem é a imagem exata de Deus. Amém? Como veem, não andamos predicando acerca de nós mesmos. É o que eu falo aqui. De quem é a glória? É de Deus. Quem obra é Deus através de nós outros. Pero a glória de quem? É para Ele, por isso. Não andamos predicando acerca de nós outros, falando de nós outros mesmos, falamos de Cristo, predicamos que Cristo é o Senhor e nós outros somos servos de ustedes por causa de Jesus. Pois Deus, quem dijo que haya luz em la oscuridad, isso que esta luz brilhe em nosso coração, para que podamos conhecer a glória de Deus que se vê em el rostro de Jesus Cristo. Agora temos essa luz que brilha em nosso coração. Amém? Pero nós mesmos somos como frágiles vasijas de barro que contém esse grande tesouro. Isso deixa bem claro que nosso grande poder provém de Deus, não de nós mesmos. Amém? Leiam, irmãos. Vai à Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. Senhor Jesus, vai a ler, irmão, e vocês vão ver que a Bíblia nos mostra toda essa grandeza, nos dá essa claridade, esse entendimento. Amém? Vamos fazer uma oração. Amém? Acho que já vamos para 30 minutos de vídeo. Vamos fazer uma oração para começar a cerrar e amanhã volvemos outra vez, dando continuidade. Senhor Jesus, Padre amado,
Senhor Jesus, santo é seu nome, Senhor. Venha seu reino, Senhor. Haga sua vontade nessa terra, Senhor. Senhor Jesus, queremos ser obedientes a sua falar, obedientes a sua palavra, Senhor, e assim a ser sua vontade nessa terra, Senhor. Traga seu reino, seu exército, Senhor, protege-nos, Senhor. Senhor Jesus, dai-nos pão de cada dia, Senhor, que nunca falte nada em nossa casa, em nossa família, em nosso lar, Senhor. O Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Confiamos que o Senhor estará sempre adelante, Senhor. Queremos te seguir e ser perfeito, porque o Senhor é perfeito. Seu Espírito Santo que habita em nós outros nos dá essa capacidade de ser perfeito, essa capacidade de ser santo como o Senhor é santo. Senhor Jesus, hoje nós outros reconhecemos, Padre, reconhecemos que Tu eres o único Rei do universo, que Tu trono permanece firme para sempre, Senhor. Graças, porque que nada escapa de Tu controle, Senhor. E porque aún em meio às dificuldades, Senhor, Tu continua governando com sabedoria e amor, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor continua governando com sabedoria e com amor. Senhor Jesus, perdona-nos, Senhor, quando hemos permitido, Senhor, que o temor, a ansiedade ou as preocupações ocupem lugar que só te pertence, Senhor. Queremos abrir nosso coração para escutar Tu palavra e obedecer com fé. Senhor Jesus, reina sobre nossa mente, Senhor, nossas decisões, nossa família e nosso futuro, Senhor. Espírito Santo, dá-nos sensibilidade para reconhecer Tu voz e valentia para seguir Tu direção. Queremos obedecer Sua falar. Fortalece nossa fé, Senhor. Confirma Tu palavra em nossa vida e usa-nos, Senhor, para levar o Evangelho a quienes aún não Te conhecem. E cada dia vamos confiando em que o Cordeiro siga reinando, que Tu vontade sempre se cumprirá, que Tu vontade perfeita, Senhor, ela se cumprirá em nós outros, em nossa vida e nesse mundo, Senhor. Porque Tu é a glória, a honra para todos sempre. Amém. Em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Jesus. Hermanos, fomos chamados à la ação. Assim como Moisés, que foi chamado quando a sarça queimava, vocês estão sendo chamados, estão sendo convocados ao exército celestial. Que é isso, Luciano? Vocês estão sendo chamados. Vocês estão sendo pedidos para ser treinados. Como serão ser treinados? Em la palavra de Deus. Pero nem todo soldado é eficiente. O soldado eficiente é o que pratica, que obedece a ordem de comando. Esse é o bom soldado. Não adianta eu ter um melhor soldado que atua de forma egoísta. Tem que ser junto com ele exército. Amém? Vamos continuar nessa linha. Amanhã venho com mais uma mensagem. Daqui uns dias vamos com uma mensagem bem clara, porque muitos aí estão perdidos, esperando, vendo guerras, esse mundo confuso. Pero Deus deixou uma ordem e deixou algo claro quando venga o final. E nós pronto vamos falar isso. Amém? Se essa mensagem de hoje fortaleceu sua fé, escreve nos comentários. Quero ler seu comentário e orar por você. Não olvide de deixar seu me gusta,
compartilhe a mensagem, suscrever ao canal Imersos em Cristo para continuar crescendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el Dios vivo, en la palabra viva. Amém? Amém? E prontamente, eu creio que em 2 dias nós vamos estar falando, ou amanhã talvez, vamos estar falando dessa ordem que o Senhor Deus, e Ele habla bem claro. Hay que hacer isso, entonces vendrá el fim. Está na própria Bíblia. Venha comigo e vamos conhecer mais da Bíblia, essa palavra maravilhosa. Deus pode até tardar, irmão, mas a palavra dele nunca volve vazia. Amém? Amém. Um grande abraço, que o Senhor Jesus lhes bendiga, lhes guarde sua família e nos vemos no próximo vídeo. Amém? Recuerda que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém.